Pessoal, boa noite! Continuando então o nosso curso de criminologia. Nesse bloco falaremos sobre criminologia e crime organizado. E para isso, a Lei de Organização Criminosa trata da definição de organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de provas, as infrações penais correlatas e também o procedimento criminal. Então, dessa forma, tínhamos um antigo conceito legal de organização criminosa que foi introduzido lá em 2012 e aí teve uma vida útil curta, porque em 2013 veio a Lei 12.850 que definiu organização criminosa, dispôs sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas e todo o procedimento criminal. Então, introduziu para nós um novo conceito de organizações criminosas lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º. E lá fala para nós o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou então que sejam de caráter transnacional. Então, pessoal, no que diz respeito, à definição de organização criminosa, observem que é uma associação de 4 ou mais pessoas com uma estrutura ordenada, e essa estrutura ordenada seria uma forma aí de estrutura hierárquica para divisão de tarefas entre os membros, com o objetivo de obter de forma direta ou indireta uma vantagem de qualquer natureza, seja ela sexual, financeira, moral, política, e aí mediante a prática de infrações penais, e que nesse caso significa o gênero como um todo, incluindo contravenções, crimes ou delitos que superem a 4 anos, ou então que sejam de caráter transnacional. Ou seja, com essa orientação, se essas infrações forem transnacionais, que ultrapassem o Brasil, a fronteira, podem ser de pena até menores que 4 anos. Então, cuidado, esse conceito possui muitos detalhes, Então, a gente pode cair no erro de se fazer menções ao que a doutrina e a jurisprudência tratam como sendo hierarquia, dizendo que como a hierarquia está exatamente embutida na expressão estruturalmente ordenada, bem como a estabilidade, que seria entendida pela real finalidade da organização criminosa, e não só apenas o encontro esporádico de 4 ou mais pessoas para a prática de crime isolado, por exemplo. E aí, cuidado, não confundir também, é muito importante nesse cenário, o conceito de organização criminosa com a associação criminosa. A associação criminal está lá no artigo 288 do Código Penal. E é crime associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes cuja reclusão, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Então vejam que a diferença já começa na própria questão numérica. Um é 4, outro é 3. Porém, o que mais diferencia é com relação aos elementos de hierarquia, a estrutura ordenada, a divisão de tarefas. Então, as diferenças entre essa associação criminosa do 288 do Código Penal e da organização criminosa, que é a Lei de 2013, a gente consegue perceber na análise dos elementos típicos do artigo 288, que trata da associação criminosa, e o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que trata da organização, uma certa diferença, algumas diferenças. Por exemplo, no delito de associação criminosa se exige o mínimo de 3 pessoas. Para configurar a organização criminosa, basta a reunião de no mínimo 4. O delito de associação criminosa somente pode estar configurado se a sua destinação for para a prática de crimes, uma vez que o legislador utilizou essa expressão crimes no plural. Ou seja, jamais haverá uma associação criminosa com destinação à prática de apenas um único delito,
independentemente do quanto da pena cominada àquele delito. Já a organização criminosa, ela pode existir para a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou então que sejam de caráter transnacional. Além disso, o delito de associação criminosa não exige a divisão de tarefas entre os agentes para que se configure, para a sua configuração. Já a organização criminosa requer no seu tipo penal que a associação seja estruturalmente ordenada e seja também caracterizada pela divisão de tarefas, mesmo que de forma informal, ainda que na informalidade. Na associação criminosa, o legislador exigiu de forma expressa um fim especial de agir e de cometer crimes, enquanto que na organização criminosa, ela exige como especial finalidade de agir o objetivo de obter direta ou indiretamente uma vantagem de qualquer natureza. E aí, também não podemos confundir a lei que estamos tratando com o delito de associação para o tráfico de drogas da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Lá fala para nós no artigo 35 que associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos lá nos artigos 33 e 34, a pena será de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de uma determinada quantia relacionada a dias multa. Então, há uma diferenciação também nessa situação. O nosso tipo penal aqui, em relação ao artigo 2º, fala o seguinte, que é crime promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa uma organização criminosa. Então, a conduta punida no tipo penal, ela consiste em promover, ou seja, trabalhar a favor, constituir, formar, financiar, custear despesas ou integrar, que seria fazer parte, pessoalmente de forma direta ou por uma pessoa interposta indiretamente, ou organização criminosa. Então, são 4 as condutas que são incriminadas pelo artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, mediante os verbos promover, constituir, financiar e integrar. Então, trata-se de um crime que é chamado de crime de tipo misto alternativo, ou seja, não sendo necessário prática de todas as condutas, mas sim de apenas uma delas. Então, não será necessário praticar a conduta pessoalmente. Pode ser feito por intermédio de outra pessoa, um chamado laranja, por exemplo. A pena desse delito é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações que porventura tiverem sido praticadas. Então, o indivíduo ele poderá responder apenas pela organização criminosa, previsto nesse artigo que a gente acabou de ver, mas também poderá haver concurso de crimes, no caso de prática de um outro crime. Então, o legislador ele foi taxativo ao mencionar sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, tratando-se de delito, que é um delito autônomo, a punição da organização do artigo 2 independe da prática de qualquer crime pela associação, o qual ocorrendo gera, na verdade, o concurso material do artigo 69 do Código Penal, cumulando as penas, somando a pena da associação em conjunto com o crime eventualmente cometido. Então, o que já era muito tranquilo na jurisprudência e na doutrina, agora está expresso no preceito secundário, lá do artigo em comento, que a gente acabou de dizer, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas eventualmente por essa associação. Além disso, o artigo 2º, em seu parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, ela consagra uma hipótese de figura equiparada no tocante às consequências penais. Então, o nosso texto normativo ele fala assim, exatamente assim: nas mesmas penas incorre quem impede,
ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. A doutrina chama essa prática de embaraço à investigação criminosa e entende-se que esse embaraço não necessariamente é tão somente durante o inquérito, também pode se dar durante o processo. Então, esse artigo 2º, parágrafo 1º, ele está punindo a obstrução e embaraço da persecução penal de infração que envolva uma organização criminosa. O tipo penal, né, ele trouxe situações também ensejadoras aptas a agravar uma pena, desde que ela seja configurada. Então, ela fala para nós assim, que as penas aumentam-se até a metade, se na atuação da organização criminosa tiver emprego de arma de fogo. Também fala lá, a pena será agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Então, para aquela pessoa que era o comandante, o líder da organização, por mais que não pratique os crimes, ele responderá com a incidência dessa causa agravante, tá? Não é causa de aumento de pena, é apenas uma agravante. Então, de acordo com alguns doutrinadores, como Gabriel Habib, ele informa que essa circunstância agravante ela é aplicada ao que nós chamamos de autor intelectual. Quem é essa pessoa? É a pessoa que tem nas suas mãos o comando individual ou coletivo da organização criminosa, porém não pratica pessoalmente o delito. Observação aqui, gente, para a gente poder fechar esse raciocínio para entrar na criminologia mesmo, né? No número de 4 ou mais pessoas, pode-se considerar aqueles que não tenham sido identificados ou menor de idade, né? Então, em caso de não saber quem é, mas tem provas de quem esteve ali na participação, tá? O menor, ele vai contar como estando entre os 4, porém, ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até que sem maiores problemas. Outra observação é que o crime não será possível a aplicação da modalidade culposa. Lembre-se que crime culposo deverá vir expresso na descrição do artigo, aqui não vem. Então, é obrigatoriamente um crime doloso. E a terceira observação, para que o crime se consume, é dispensável, não precisa, da prática de infração penal pela organização criminosa. Basta ter apenas o propósito, o ímpeto de cometer crimes. Então, diante desse cenário, vamos conversar aqui um pouquinho sobre os aspectos criminológicos do crime organizado. No âmbito penal, pessoal, aqui para nós da criminologia, são conhecidas 2 espécies de criminalidade organizada com reflexos evidentes para os estudos criminológicos. A do tipo mafiosa e a do tipo empresarial. A criminalidade organizada do tipo mafiosa, por exemplo, Cosa Nostra, Camorra na Itália, Yakuza no Japão, Tríade na China, Cartel de Cali na Colômbia, talvez vocês conheçam mais por conta do Netflix, né, das séries colocadas lá, cuja atividade delituosa se baseia no uso da violência, da intimidação, como estrutura hierárquica, distribuição de tarefas, planejamento de lucros, contando com uma clientela e impondo a lei do silêncio, né? Seus integrantes, eles vão desde agentes do Estado até os executores dos delitos. As vítimas, elas são difusas. O controle social encontra sério óbice na corrupção governamental. Enquanto que a criminalidade organizada do tipo empresarial é diferente. Não possui apadrinhados, não tem rituais de iniciação, tem uma estrutura realmente de empresa, uma estrutura empresarial que visa apenas o lucro econômico de seus sócios. Trata-se de uma empresa voltada para uma atividade delitiva. Ela busca o anonimato. Ela não lança mão de intimidação ou violência, pelo menos como regra. Os seus criminosos, eles são empresários, comerciantes, políticos, hackers. As vítimas, elas também são difusas, porém, quando individualizadas, muitas vezes nem sequer sabem que sofreram os efeitos de um crime. Então, nesse contexto, ganha relevo a discussão doutrinária do direito penal do cidadão contra o direito penal do inimigo, que nós já vimos dentro do nosso curso.
O direito penal do inimigo, conforme Gunther Jacobs, volta para a preservação do Estado e propõe um tratamento gravoso aos criminosos que violam bens jurídicos mais importantes, como vida, liberdade, dignidade sexual, a semelhança do que ocorre com os terroristas, e aquele de cunho minimalista, em que se defende o sistema mais garantista ao imputado. Então, o Estado ele deve ampliar ações sociais capazes de promover as necessidades da população: saúde, educação, segurança, trabalho. Porque a criminalidade organizada, ela passa a ocupar espaços e coopta indivíduos que são abandonados pelo Estado mediante uma proposta, um projeto de médio prazo, alterando, né, a legislação criminal, fortalecendo o sistema de persecução penal e aí, dentre outras medidas. Inclusive, podemos falar nesse aspecto também sobre os crimes do colarinho branco. A expressão white collar crimes, crimes de colarinho branco, foi apresentado para nós pela primeira vez em 1939, perante a Sociedade Americana de Sociologia por Sutherland, como a gente já falou. Então, ainda que elaborada a partir de uma visão sociológica da criminalidade, a definição desse autor, de Sutherland, obteve o respeito da comunidade científica e acelerou os estudos sobre o crime organizado dentro do aspecto empresarial a partir lá da metade do século XX. Os crimes de colarinho branco, eles têm duas características próprias e simultâneas, que convivem de certo modo: o status respeitável do autor e a interação da atividade criminosa com a sua profissão. Então, muitas das vezes a gente consegue ver também os crimes de lavagem de dinheiro presentes. Então, nesse ambiente, destacam-se os crimes contra a ordem tributária, contra as relações de consumo, contra a economia popular, contra o mercado de ações, crimes falimentares, de modo aí que seus autores em regra são pessoas ou grupos de pessoas de amplo prestígio social e político, com fácil trânsito em todas as áreas governamentais. As próprias propinas, o tráfico de influência, o próprio favorecimento são de igual raiz atividades relacionadas àqueles ilícitos, que contam com o apoio de agentes públicos ímprobos e desonestos. Então, os crimes de colarinho branco, à vista da sua pretensa impunidade, acabam propiciando a ocorrência do que nós chamamos de cifra dourada da criminalidade. E o que seria isso, a cifra dourada? Elas representam as infrações penais praticadas por uma elite político-econômica e que não são reveladas e não são apuradas pela dificuldade, inclusive, de saber deste crime, de saber que ele está ocorrendo em face de alguém ou contra alguém, e a dificuldade de se iniciar a investigação formal via inquérito policial, por exemplo, e também, eventualmente, né, é evidente, com a sua continuidade dentro do próprio processo penal. Então, muitas das vezes, elas não são reveladas, ou ainda que reveladas, elas não são apuradas. E quando apuradas, nós bem sabemos, porque a gente viu, né, ao longo do curso, que existem várias medidas alternativas impostas a esse autor desse delito, como, por exemplo, situações que envolvam a extinção de punibilidade com o pagamento daquele tributo que, por exemplo, teria sido sonegado em um eventual caso concreto. Então, ela foi revelada, ela foi apurada, porém ainda a gente tem, além disso tudo, a gente acaba saindo da cifra dourada, porque ela foi revelada, ela foi apurada, porém ao longo do processo, mesmo o Estado sabendo que existe aquele delito relacionado a crime contra a ordem econômica, por exemplo, ou a ordem tributária, ela não necessariamente chega até o final com a punibilidade de fato daquele autor do fato, daquele autor do delito. Então, pessoal, sobre criminologia e o crime organizado, foi bacana a gente ter tecido esses comentários.
Tratamos aí um pouquinho sobre a lei de drogas, um pouquinho sobre o Código Penal também, trouxe para vocês as diferenças entre as modalidades de crime organizado, mas dando ênfase à organização criminosa, a lei de 2013, que é uma lei eventualmente mais interessante para nós, porém entendendo também o aspecto da criminologia e a sua grande preocupação com esses delitos dentro da nossa sociedade. Então, encontramos os próximos blocos para falar sobre outros temas tão interessantes quanto. Até lá!